Vai viajar no carnaval? Atenção para o golpe do pedágio Free Flow. A Kaspersky, empresa de segurança digital, identificou o esquema, que mapeou mais de 50 domínios fraudulentos criados desde meados de dezembro de 2025. As falsas páginas simulam plataformas de pagamento legítimas e utilizam informações reais dos veículos para conferir um ar de autenticidade à fraude. Visto dos Estados Unidos. 4 orientações para conseguir visto de trabalho ou estudo. As alterações nas normas de imigração dos Estados Unidos da América em 2026 tornaram o procedimento mais exigente, especialmente para os vistos de trabalho. Um especialista orienta sobre como se preparar, prevenir equívocos, selecionar a categoria apropriada e elevar as probabilidades de aprovação, mesmo diante de um contexto mais restritivo. Dicas para higienizar a borracha da geladeira e prevenir mofo. Fundamental para a selagem do aparelho, a borracha da porta pode reunir impurezas e umidade. Entenda a importância da limpeza frequente, os materiais recomendados e o guia passo a passo sugerido por especialistas para preservá-la. Eleições cruciais devem ser vencidas pelo partido da primeira-ministra do Japão, indica pesquisa prévia. De acordo com a pesquisa de boca de urna realizada pela emissora NHK, o Partido Liberal Democrático, PLD, liderado pela primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, está se encaminhando para assegurar a maioria na Câmara Baixa, a mais influente do parlamento japonês, nas eleições deste domingo, 8. Com essa vitória, a sigla fortalecerá o poder da governante, que necessita do apoio na Câmara para implementar sua agenda fiscal expansionista. Aumento no número de mortes em 2025 foi liderado por tropas de elite da PM paulista. Entre outubro e dezembro de 2025, um recorde de mortes foi registrado, resultado das ações da Rota e dos BAEP, que intensificaram a atuação letal na Grande São Paulo e no interior, apesar da queda histórica nos homicídios no estado. Brasil se aproxima de ter seu primeiro lançador de satélites após teste. No dia 24 de janeiro, o Brasil avançou significativamente rumo à capacidade de realizar lançamentos próprios para a órbita terrestre. Um consórcio formado por várias empresas realizou um teste estrutural do primeiro estágio do que será o microlançador brasileiro, MLBR. Lindsey Vonn se acidenta gravemente no downhill dos Jogos de Inverno e é resgatada de helicóptero. A atleta americana de esqui alpino Lindsey Vonn, que competia nos Jogos de Inverno mesmo após ter enfrentado uma séria lesão no joelho na semana anterior, sofreu uma queda severa e deixou a competição de downhill feminino em Milão Cortina neste domingo, 8. Após 2025 de domínio alvinegro, Corinthians e Palmeiras se enfrentam no primeiro derby do ano. No clássico crucial na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras disputam uma vaga antecipada nas quartas de final do Paulistão. A rivalidade recente, a pressão sobre Abel Ferreira e o atual bom desempenho da equipe de Dorival Júnior intensificam a importância do primeiro derby do ano. Neymar expressa descontentamento com Marcos Mion por não lembrar de seu aniversário. Uma brincadeira nas redes sociais se tornou tema de conversa entre os fãs após Neymar ter cobrado de forma pública a lembrança da data por parte de Marcos Mion. O apresentador reconheceu o erro, assegurou que daria uma resposta em seu programa e gerou especulações de que essa troca de provocações poderia se transformar em uma ação publicitária. Fachin afirma que a autocorreção não implica em admitir falhas dos ministros. Declaração gerou desconforto no STF. Durante a abertura do ano judiciário, o ministro Edson Fachin, presidente do STF, declarou que a corte precisava de uma autocorreção, defendendo que essa expressão remete à maturidade institucional e não a um reconhecimento de erros de conduta por parte dos outros ministros. Essa expressão foi recebida com descontentamento por alguns ministros, criando um movimento no Supremo para resistir ou adiar a principal proposta de Fachin, a criação de um código de ética.
Nikola Jokic conquista 19º triplo-duplo da temporada e se aproxima do recorde da NBA. Com 22 pontos, 17 assistências e 14 rebotes, o sérvio atinge seu 182º triplo-duplo na carreira. Ultrapassa Oscar Robertson e agora só está atrás de Russell Westbrook na lista histórica da NBA, em mais uma performance impressionante do Denver Nuggets. Celebridades se destacam com trajes audaciosos no baile da Vogue 2026. Veja os looks. No último sábado, 7, o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi palco de mais uma noite de gala. O tradicional baile da Vogue de 2026 contou com um grupo de celebridades que se inspiraram em visuais ousados e marcantes. Veja abaixo. Três pessoas morrem em colisão com caminhão descontrolado na BR-116, no Rio de Janeiro. Na noite de sábado, em Guapimirim, ocorreu um acidente que envolveu 2 caminhões, 2 automóveis e uma van de transporte de pacientes. 8 indivíduos ficaram feridos, mas não houve registros de ferimentos graves e a Polícia Civil ficará responsável por investigar as causas do acidente. Estudiosos analisam abordagens de geoengenharia para reduzir a temperatura do Ártico e evitar o seu derretimento. Donald Trump considera o derretimento do Ártico uma séria ameaça, uma vez que possibilita a expansão da influência russa e chinesa. Ao mesmo tempo, não toma medidas para enfrentar o aquecimento global e conter esse significativo derretimento. Santos enfrenta desafio contra o Noroeste e almeja triunfo para realizar sonho de classificação no Paulistão. Sob a pressão dos resultados negativos e sem conseguir refletir em campo o que é praticado nos treinos, o treinador Juan Pablo Vojvoda admite a fase complicada da equipe, mas assegura que o time tem mostrado avanços e confia em uma recuperação na casa do oponente. SBT retira Casos de Família da programação diária e agora o exibe aos sábados. A partir de 21 de fevereiro, após o Carnaval, o programa de Cristina Rocha não será mais exibido diariamente, passando a ser transmitido somente aos sábados. A emissora destaca que essa alteração é parte de uma estratégia de programação, mesmo com a boa audiência do programa. Vale do Silício receberá Super Bowl cheio de celebridades e bilionários. A cultura do local que abriga o Super Bowl é sempre refletida no evento. South Beach em Miami. O Frente Quarter em Nova Orleans. Hollywood em Los Angeles. Red Bull Bragantino vai ao Velo Clube para garantir a vaga no Paulistão. A equipe de Bragança Paulista permanece invicta na temporada, com 5 triunfos e 3 empates. No Paulistão, embora tenha conquistado as 3 primeiras partidas, empatou em seguida, enfrentando Mirassol e Santos, ambos sem gols, e também o São Bernardo, por 1-1. Paul Thomas Anderson conquista o DGA, Prêmio do Sindicato dos Diretores. Neste sábado, 8, Paul Thomas Anderson, o diretor de Uma Batalha Após a Outra, foi premiado com o DGA Awards, reconhecimento do Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos pela melhor direção em longa-metragem. Essa premiação é um indicador significativo para o Oscar, agendado para 15 de março de 2026. Confira 5 sugestões para preservar a higiene bucal durante as férias. Profissional destaca equívocos frequentes em viagens e orienta sobre a proteção de dentes, gengiva e implantes. A alteração nos hábitos eleva o risco de acúmulo de placa bacteriana, inflamação nas gengivas e até complicações em implantes. José Mourinho retorna aos holofotes na Europa à frente do Benfica. A emocionante vitória contra o Real Madrid que garantiu a classificação do Benfica para a fase final da Champions League trouxe de volta às notícias esportivas um dos ícones do futebol europeu contemporâneo, o treinador português José Mourinho.
Rodrigo se machuca e perde a oportunidade valiosa no Real Madrid. Com uma ausência prevista de pelo menos 2 semanas, a contusão de Rodrigo representa mais um episódio em sua temporada apagada até agora. O jogador, que veste a camisa 11, balançou as redes apenas 3 vezes nesta temporada e enfrentou um jejum de 32 partidas sem fazer gols, até finalmente marcar contra o Manchester City. Cachaça artesanal é mantida viva pelos alambiques. Cachaça artesanal é mantida viva pelos alambiques. TV tem reprodução. A produção artesanal de cachaça inicia-se com a colheita da cana, que posteriormente é lavada e moída para resultar na garapa, o caldo da cana. Avelino dos Santos Modelli, proprietário de um alambique em Veracruz, SP, supervisiona todo o processo para garantir a qualidade. A garapa apresenta um teor de açúcar um pouco mais elevado. Aqui na sala de destilação, nós reduzimos o teor de açúcar para uma faixa entre 14% e 16%, que é o ideal para o fermento atuar, esclarece Avelino. Anvisa documenta 6 óbitos suspeitos de pancreatite ligados ao uso de canetas para emagrecimento. De acordo com as informações do sistema, em 2020 foi contabilizado apenas um caso, número que aumentou para 21 em 2021 e 23 em 2022. Em 2023, as notificações chegaram a 27, subindo para 28 em 2024. Já em 2025, houve um novo aumento, com 45 registros, o maior volume da série histórica. Agente de segurança falece após atração desabar em evento na Índia. Na noite de sábado, 7, um agente de segurança de 59 anos faleceu e pelo menos 12 pessoas ficaram feridas depois que uma atração giratória desabou e um portão foi derrubado em um intervalo de 1 hora na Feira Internacional de Artesanato de Surakund, localizada em Faridabad, nas proximidades de Nova Delhi, na Índia. Piers Morgan comenta sobre o boicote de Cristiano Ronaldo: isso é besteira. Um amigo íntimo de CR7, jornalista britânico, afirma ter dialogado com o astro português para oferecer seu total apoio à escolha de não jogar em protesto contra os gestores do futebol da Arábia Saudita. Família do jovem falecido responsabiliza o piloto Pedro Turra por ter planejado uma armadilha cruel. O advogado que defende a família de Rodrigo Castanheira, que perdeu a vida no sábado, 7, aos 16 anos em Brasília, aponta o piloto Pedro Turra como responsável por ter planejado uma armadilha cruel contra o jovem. Essa afirmação contrasta com a versão apresentada pelo suspeito à polícia, que mencionou uma discussão relacionada a um chiclete. Câmeras inteligentes registram o uso de celular e ausência de cinto, se espalhando pelas rodovias de São Paulo. Esses dispositivos estão se espalhando pelas estradas de São Paulo. O trecho norte do Rodoanel, Grande São Paulo, por exemplo, foi inaugurado em dezembro do ano passado com 32 dessas câmeras, disponíveis nos 2 sentidos da via de 24 km. 8 delas estão localizadas dentro de túneis. Nutriente promove sensação de saciedade, porém vantagens são exageradas. Mima Mendoza, 34, considera a proteína âncora de suas refeições. Ao invés de consumir grandes porções de arroz branco, ela atualmente investe em ovos, iogurte grego, peixe e frango. Parte da empresa proprietária do jatinho foi vendida por Vorcaro a fundo da RIAG durante a operação da PF sobre o Master. A venda da participação na holding que abriga os ativos do ex-banqueiro aconteceu em meio à crise do Banco Master e precedeu a prisão de Vorcaro. A operação incluiu um fundo gerido pela RIAG, que atualmente está sob investigação da Polícia Federal, e resultou na mudança da liderança da empresa. Liberdade de motorista de Porsche é negada novamente em SP. Na última terça-feira, foi decidida a continuidade da prisão preventiva.
A primeira vara do júri da cidade de São Paulo considerou que a decisão de mantê-lo em detenção ainda se mostra imperiosa e apropriada, reiterando as justificativas apresentadas em solicitações anteriores, que também foram recusadas. PUC Minas finaliza inscrições para bolsas integrais e parciais no próximo domingo, dia 8. A PUC Minas, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, concluirá, no dia próximo domingo, dia 8, o prazo de inscrições para o processo seletivo destinado a bolsas integrais 100% e parciais 50%. Renúncia do chefe de gabinete britânico ocorre após nomeação de Peter Mandelson, relacionado ao caso Epstein. Neste domingo, 8, Morgan McSweeney, que ocupa o cargo de chefe de gabinete do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, decidiu renunciar diante da pressão crescente sobre o premier, em decorrência da escolha de Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos. Em seu comunicado, McSweeney admitiu sua responsabilidade por ter aconselhado Starmer a nomear Mandelson, de 72 anos, para o cargo diplomático mais relevante da Grã-Bretanha em 2024. Sendo que Mandelson está implicado no escândalo gerado pela divulgação dos arquivos do bilionário americano Jeffrey Epstein. McSweeney declarou: a escolha de Peter Mandelson foi equivocada. Buenos Aires se mobiliza para preservar sua última linha de bondes, inspirada no Rio. Desde a infância, há mais de 30 anos, utilizo esse meio de transporte tão característico. Atualmente, as novas gerações, como a do meu filho, também o fazem. É um patrimônio do sul da cidade, afirma Matias Saer, 33, que aguarda o próximo prêmetro. Com quase 40 anos, a última linha de bondes comercial em Buenos Aires está ameaçada de extinção. É fundamental assegurar que a herança dele não se perca, afirma a esposa de Chadwick Boseman. Durante uma conversa com o jornal britânico The Guardian, Simone Levar Boseman, esposa do ator Chadwick Boseman, falou sobre expressões para decidir qual seria a herança do marido, enquanto enfrentava o processo de luto. Dalai Lama rejeita qualquer associação após menções em documentos de Epstein. Hoje, o escritório do Dalai Lama declarou que o líder budista exilado, mencionado nos documentos de Epstein, nunca teve contato com Jeffrey Epstein, após a mídia chinesa ter feito uma conexão entre ele e o criminoso sexual dos Estados Unidos da América. Falece Paulo Saldanha, ex-deputado estadual de MS, aos 84 anos. Não foi revelada a causa do falecimento, tampouco há dados sobre alguma enfermidade. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, confirmou o óbito do advogado, empresário e professor, que também atuou como conselheiro no Tribunal de Contas do Estado de Mestre. Professora falece após nadar em piscina de academia em São Paulo e se queixar de sabor desagradável da água. No último sábado, 7, uma mulher de 27 anos, que era professora, faleceu e outras 2 pessoas estão hospitalizadas após utilizarem a piscina de uma academia situada na rua Bartolomeu Correia Bueno, no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. A suspeita é de intoxicação. Billy Joel, do Green Day, afirma em apresentação que agentes do ICE devem renunciar. Durante a apresentação do Green Day anterior ao Super Bowl, o cantor fez duras críticas aos agentes do ICE, convocou-os a renunciar e utilizou suas músicas para evidenciar as tensões relacionadas às atividades da agência, incluindo um recente incidente de morte por tiros em Minneapolis. Eleições na Tailândia têm liderança do partido do primeiro-ministro, de acordo com previsões. De acordo com as projeções de emissoras de TV, o primeiro-ministro conservador da Tailândia, Anutin Charnvirakul, está se aproximando de uma vitória nas eleições gerais marcadas para este domingo, 8. Red Bull Bragantino enfrenta o Velo Clube em busca da confirmação da vaga no Paulistão.
A equipe de Bragança Paulista mantém uma invencibilidade na temporada, com 5 triunfos e 3 empates. No Paulistão, embora tenha conquistado as 3 primeiras vitórias, empatou depois com Mirassol e Santos, ambos sem gols, e com São Bernardo, por 1-1. Tumulto e grades derrubadas pela multidão marcam o encontro de 2 blocos na Consolação. No começo da tarde deste domingo, 8, a reunião de 2 grandes blocos na mesma área em São Paulo resultou em um início de confusão. Os foliões derrubaram as grades de segurança que haviam sido instaladas para controlar o público na Rua da Consolação, em razão do grande número de pessoas presentes. Fachin afirma que a autocorreção não implica em admitir falhas dos ministros. Declaração gerou desconforto no STF. Edson Fachin, presidente do STF, na abertura do ano judiciário. Gustavo Moreno, STF. Durante seu discurso de abertura do ano judiciário, o ministro Edson Fachin afirmou que o STF precisava de uma autocorreção, defendendo que essa expressão representa maturidade institucional e não um reconhecimento de falhas por parte dos outros ministros. A menção à autocorreção foi recebida de forma negativa por alguns ministros, resultando em um movimento dentro do Supremo para resistir ou adiar a principal proposta de Fachin, da criação de um código de ética. Fachin cancelou reunião para debater o Código de Ética do STF. Trump critica esquiador que afirmou ser um pouco complicado representar os Estados Unidos da América nas Olimpíadas de Inverno. Neste domingo, 8, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, direcionou críticas ao esquiador olímpico Hunter Hayes, poucos dias depois que o atleta demonstrou sentimentos ambivalentes sobre representar os Estados Unidos da América nas Olimpíadas de Inverno no norte da Itália. Imprensa afirma que Israel aumentará autorizações na Cisjordânia e tornará mais fácil a aquisição de terras por colonos. Neste domingo, 8, o Gabinete de Segurança de Israel aprovou diversas medidas que tornariam a aquisição de terras por colonos na Cisjordânia ocupada mais acessível, enquanto ao mesmo tempo confere às autoridades israelenses maior poder de supervisão sobre os palestinos, segundo informações da imprensa israelense. A tradição da cachaça artesanal é mantida pelos alambiques. A tradição da cachaça artesanal é mantida pelos Alambiques TV. Tem reprodução. A produção artesanal de cachaça tem início com a colheita da cana. Em seguida, a cana lavada e moída para extrair a garapa, o caldo da cana. Avelino dos Santos Modelli, que é o proprietário de um alambique em Vera Cruz, SP, supervisiona todo o processo visando a qualidade. A garapa possui um teor de açúcar um pouco elevado. Aqui na sala de destilação, reduziremos o teor de açúcar para entre 14% e 16%, que é o ideal para o trabalho do fermento, explica Avelino. O sinal benigno que pode elevar em quase 70% o risco de Alzheimer. Uma pesquisa envolvendo mais de 350 mil indivíduos aponta que aumentos de glicose 2 horas após as refeições podem incrementar em até 69% a chance de surgimento do Alzheimer, destacando a relevância do controle da glicose no sangue e de práticas saudáveis para mitigar os riscos. Produção com Glenn Close aborda o luto, opções na TV e streaming para segunda-feira. Sob a direção de Charlie M. Sedovel, a obra Memórias de um Verão retrata a história de uma garotinha de 9 anos, Sophie, que após a morte da mãe, vai passar as férias com sua avó espirituosa em uma ilha remota na Finlândia. Reviva as apresentações memoráveis do Super Bowl, que agora conta com Bad Bunny. Neste domingo, 8, o palco do Super Bowl será tomado pelo porto-riquenho Bad Bunny, a grande estrela latina. O intervalo de 13 minutos da final da Liga de Futebol Americano, considerado o evento esportivo mais significativo dos Estados Unidos, apresentará uma novidade: será a primeira performance totalmente em espanhol nos 60 anos de história do jogo. Big Brother Brasil. 30 Misses e Mistérios já participaram do reality Relembre. É uma tradição.
Em 26 temporadas de Big Brother Brasil, Globo, contando as já exibidas e atual, em quase todas as edições, pelo menos uma Miss ou um Mister integrou o elenco do reality. Até o momento, são 30 representantes de concursos de beleza que passaram pelo programa, sendo que 4 deles participaram de 2 edições. Gretchen e Poca se juntam ao bloco de Luísa Sonza em SP. A artista Luísa Sonza deu início ao bloco Modo Surto às 14 horas deste domingo, 8. Celebridades não deixaram de comparecer à festa. Personalidades como Gretchen, Poca, Zainara e Dennis DJ estiveram presentes. Dirigente opositor próximo a Maria Corina Machado é libertado na Venezuela, após 8 meses de encarceramento. Neste domingo, 8, o ex-deputado venezuelano Juan Pablo Guanipa, que é um dirigente opositor próximo ao Nobel da Paz e líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado, foi solto, um mês após a líder interina do país, Delcy Rodrigues, anunciar um processo de soltura de presos políticos. José Mourinho retorna aos holofotes na Europa à frente do Benfica. De acordo com o levantamento da consultoria financeira Deloitte, o Benfica ocupa a 19ª posição, com um faturamento de 293 milhões de euros, 1,81 bilhão de reais. No cenário do futebol europeu, os grandes clubes portugueses, Benfica, Porto e Sporting, são vistos como potências intermediárias. Primeira brasileira a concluir o curso de canto lírico na história da Juilliard. Manuela Corossi se tornará a primeira brasileira a graduar-se em canto lírico na Juilliard School, uma das mais renomadas instituições de ensino artístico global, em 100 anos de trajetória da escola. A cerimônia de formatura está agendada para maio, em Nova York. Desabamento de edifício residencial no Líbano resulta em 6 vítimas fatais. Entulho de edifício residencial que colapsou no Líbano Reuters neste domingo, 8. Um edifício residencial de 5 andares desabou em Trípoli, no norte do Líbano, resultando na morte de 6 pessoas e deixando 7 feridas, conforme informou o prefeito da cidade à imprensa estatal libanesa. Durante uma coletiva, Abdelhamid Karimi também destacou que ainda existem várias pessoas desaparecidas e alertou que milhares de edificações na cidade estão em risco de colapso. A situação ultrapassa a capacidade da prefeitura de Trípoli, e cada vida perdida na cidade é uma responsabilidade do Estado, declarou. Equipes de resgate e moradores permanecem nos escombros em busca de sobreviventes. Conflito entre proprietários do ChatGPT e Claude chega ao Super Bowl. A Anthropic, responsável pela inteligência artificial Claude, preparou seus anúncios para o Super Bowl deste domingo, 8, ao som de Dr. Dre. iPhone 17 deve ser apresentado em fevereiro com 5 novidades significativas. De acordo com rumores de um site alemão, o modelo mais econômico da Apple deverá incluir Dynamic Island, MagSafe, um novo chip A19 e aprimoramentos na conectividade, porém continuará com somente uma câmera traseira. Acadêmicos do Baixo Augusta apontam desorganização e incompetência em confusão no Carnaval de SP. Durante o tumulto que aconteceu na Rua da Consolação nos desfiles de blocos neste domingo, 8, a equipe do Acadêmicos do Baixo Augusta fez duras críticas à prefeitura, mencionando desorganização e incompetência. Condenação de 7 anos de prisão para a ganhadora do Nobel da Paz no Irã. Narges Mohammadi, a iraniana que recebeu o Prêmio Nobel da Paz e foi presa diversas vezes ao longo dos últimos 30 anos por seu ativismo em prol dos direitos femininos, foi sentenciada a uma nova pena de 7 anos e meio de prisão. Fabrício Balieiro, contribuições para a comunidade surda do arquipélago do Marajó. Durante sua adolescência, Fabrício Balieiro teve um encontro casual com um cabeleireiro surdo. Essa experiência no salão de beleza transformou seu destino. Desde então, ele começou a se dedicar ao aprendizado da Libras, a linguagem brasileira de sinais.
Libertação de políticos opositores na Venezuela. Neste domingo, 8, foi libertado na Venezuela um aliado da líder da oposição, Maria Corina Machado, um mês após o anúncio do governo interino sobre um processo de liberação, e próximo a uma anistia geral no período pós-Maduro. Juan Pablo Guanipa, de 61 anos, foi solto 2 dias antes da votação no parlamento venezuelano de uma lei de anistia geral proposta pela presidente interina Delcy Rodrigues, que assumiu o comando após a captura de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos no dia 3 de janeiro. Ramon Guanipa compartilhou no X, e anuncio que meu pai foi solto há alguns minutos. Intensas chuvas afetam o litoral norte de SP e geram deslizamentos de terra na Rio Santos. Desde a tarde de sábado, 7, temporais têm impactado cidades do litoral norte do estado de São Paulo, resultando em diversos problemas. Em São Sebastião, ocorreram alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra, principalmente na praia de Juqueí. Vocalista da banda Três Doors Down, Brad Arnold, falece aos 47 anos. O cantor, que em 2025 havia anunciado ser portador de câncer renal em fase avançada, fez com que a banda interrompesse suas turnês. Brad Arnold faleceu durante o sono, rodeado pela família, deixando um legado repleto de hits do rock dos anos 2000. Ações de Light e Aliança Saúde são adquiridas por credores de Tanuri. Neste sábado, 7, as empresas informaram em um fato relevante que credores de Nelson Tanuri se apropriaram de parte das ações do empresário na Light e na Aliança Saúde. Datafolha em Pernambuco, João Campos alcança 47%, Raquel Lira atinge 35%. A pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira, 6, revelou as intenções de voto para o governo de Pernambuco. O prefeito do Recife, João Campos, PSB, lidera com 47% das intenções, seguido pela governadora Raquel Lira, PSD, que possui 35%. O levantamento, que ouviu 1.022 eleitores entre a segunda-feira, 2, e a quarta-feira, 4, apresenta uma margem de erro de 3 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. O estudo foi solicitado pela CBN Recife e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob os números PE 0959512026 e BR 0655912026. Chileno assume liderança nas negociações de tratado para combater a poluição plástica. Neste sábado, 7, foi escolhido o novo líder das negociações para um tratado global visando acabar com a poluição causada pelo plástico. Essa ação é fundamental para que as discussões em busca de um acordo avancem, após 2 tentativas frustradas nos últimos 2 anos. Exposição homenageia o aniversário de São Paulo com obras artísticas sobre a cidade. Até 13 de março, a Associação Paulista de Medicina apresenta a exposição A Memória Paulistana, que celebra o aniversário de São Paulo através das criações da artista plástica e educadora Cristiane Carbone. Entenda como auxiliar alguém que se sente mal em festas e blocos de carnaval. O aumento do calor, do consumo de álcool e de outras substâncias eleva o risco de desconforto em festas e blocos. Profissionais da área esclarecem como identificar os sinais de alerta, quais ações realmente são eficazes antes da chegada do atendimento e por que algumas práticas habituais, como oferecer café ou sal, podem piorar a condição. Entenda como oferecer auxílio a alguém que se sente mal em festas e blocos de carnaval. O calor, o consumo de álcool e outras substâncias elevam a probabilidade de desconforto durante os blocos e festas. Profissionais da saúde esclarecem como identificar os sinais de alerta, quais ações realmente são eficazes antes da chegada do socorro e por que métodos habituais, como oferecer café ou sal, podem piorar a condição.
BBB 26, comentário de Sara sobre Mbappé é considerado LGBTfobia. Um comentário de Sara Andrade no BBB 26 a respeito do atleta Kylian Mbappé está gerando reações negativas nas redes sociais. A veterana levantou especulações sobre a orientação sexual do jogador francês devido ao suposto relacionamento dele com uma mulher trans. Aumento no número de mortes em 2025 é liderado por tropas de elite da PM paulista. Entre outubro e dezembro de 2025, um recorde de mortes foi registrado, impulsionado pelas ações da Rota e dos BAEP, que intensificaram sua atuação letal na Grande São Paulo e no interior, apesar da queda histórica nos homicídios no estado. Antônio José Seguro é parabenizado por Lula após sua eleição como presidente de Portugal. Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Antônio José Seguro, que foi eleito como o novo presidente de Portugal. Lula afirmou que a eleição transcorreu de maneira pacífica e simboliza a conquista da democracia em um período tão significativo para a Europa e para o planeta. Camilo Santana, ministro da Educação, realiza pronunciamento neste domingo. Neste domingo, 08, o ministro da Educação, Camilo Santana, fará um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. O assunto não foi revelado. Alambiques mantém viva a tradição da cachaça artesanal. Alambiques mantém viva a tradição da cachaça artesanal. TV tem reprodução. A produção artesanal da cachaça tem início com a colheita da cana. Em seguida, a cana é lavada e moída para extrair a garapa, o suco da cana. Avelino dos Santos Modelli, proprietário de um alambique localizado em Vera Cruz, SP, supervisiona todo o processo para garantir a qualidade. A garapa apresenta um teor de açúcar um pouco elevado. Aqui na sala de destilação, reduzimos o teor de açúcar para entre 14% e 16%, que é o ideal para o trabalho do fermento, esclarece Avelino. Trump felicita Sanai Takaishi após as eleições parlamentares e é uma honra apoiar você e sua coalizão. Eleitores japoneses participam de eleições antecipadas convocadas pelo primeiro-ministro. Leitor critica: política está em decomposição após declaração de Lula em evento do PT. A genuína homenagem da escola a Lula é uma questão que foge à compreensão da direita, mesmo a instruída. João Jaime de Carvalho Filho, São Paulo, SP. Portugal necessitará de 1,3 milhão de trabalhadores para manter pensões. Pesquisa indica que o aumento da idade média da população e a aposentadoria de trabalhadores demandarão um aumento significativo da força de trabalho nos anos vindouros. Estrangeiros já desempenham um papel crucial nas contribuições, mas dificuldades na integração colocam em risco o equilíbrio futuro da segurança social. Lula cumprimenta o novo presidente de Portugal e afirma que a derrota da ultradireita representa uma vitória da democracia. Neste domingo, 8, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, congratulou Antônio José Seguro, presidente eleito de Portugal, pelo resultado das eleições. Os zodíacos mais despretensiosos. O seu está na lista. 3 signos do zodíaco, Peixes, Sagitário e Libra, são vistos como os menos ambiciosos, possivelmente por não terem grande interesse em planejar o futuro ou em agradar as pessoas ao seu redor. Snoop Dogg é fotografado no bobsled jamaicano durante os Jogos Olímpicos de Inverno. Snoop Dogg, presente com a equipe dos Estados Unidos da América nos Jogos Olímpicos de Inverno, conquistou a simpatia do público em Milão e Cortina, na Itália. Cuba interrompe fornecimento de querosene devido à crise energética, informa a agência. Com temperaturas a 0 graus Celsius,
Cuba enfrenta apagões e ameaça de falta de combustível. O fornecimento de querosene nos aeroportos será suspenso em razão da crise energética. A agência de notícias France Presse reporta que as companhias aéreas foram avisadas sobre a interrupção que começará na terça-feira, 10. Trump, a Argentina e o preconceito de associar negros a macacos. É raro encontrar alguém que não tenha sido afetado pela imagem discriminatória divulgada por Donald Trump na plataforma Truth Social. O vídeo em que as faces de Barack e Michelle Obama foram colocadas em corpos de macacos, dançando ao ritmo de uma canção do Rei Leão, se tornou viral. Aumento de 78% nos gastos da Câmara com viagens no primeiro ano de Mota. No primeiro ano da administração de Hugo Mota, republicanos PB, os gastos da Câmara dos Deputados com o pagamento de diárias para alimentação e hospedagem de parlamentares em viagens oficiais cresceram 78%, passando de R$2,1 milhões em 2024 para R$3,8 milhões em 2025. David Hennick afirma que O Agente Secreto foi a melhor obra artística do ano anterior. David Hennick está preocupado. Restauro da Maria Fumaça da Companhia Mogiana para Museu Ferroviário. O acervo do Museu Ferroviário em construção pela ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, já conta com seu primeiro item finalizado. Trump critica a apresentação de Bad Bunny no Super Bowl, diz respeito à grandeza da América. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez comentários sobre a performance de Bad Bunny durante o Super Bowl em suas redes sociais na noite deste domingo, 8. Sem mencionar o nome do cantor, o republicano descreveu o espetáculo como uma bagunça. Totalmente péssimo, um dos piores de todos os tempos. Não faz sentido algum, é um desrespeito à grandeza da América e não reflete nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência, afirmou em sua postagem. Ninguém compreende uma palavra do que esse sujeito está falando, e a dança é grotesca, prosseguiu. Bad Bunny provoca ser latino no maior palco dos Estados Unidos da América de Trump. Embora não seja a primeira vez que um artista latino se apresenta no Super Bowl, a maior festa esportiva dos Estados Unidos, este evento se tornou, ao longo dos anos, um gigante midiático e cultural de repercussão global.